O impossível tornou-se possível. O inacreditável tornou-se verdade. Um homem que parecia desafiar as próprias leis do tempo e da morte percorreu as cortes da Europa por quase 2 séculos, deixando histórias de maravilhas, conhecimentos ancestrais e segredos alquímicos. Quem foi, realmente, o enigmático Conde de Saint-Germain? Bem-vindos, queridos buscadores do conhecimento. Hoje, mergulharemos nos mistérios que envolvem não apenas este fascinante personagem histórico, mas o único documento que acredita-se ter sido escrito por suas próprias mãos, um manuscrito codificado em múltiplas línguas, repleto de símbolos arcanos e revelações profundas, a Santíssima Trinosofia. Prepare-se para separar o mito da realidade, o devocional do iniciático, enquanto desvendamos camadas de mistério que perduram até hoje. Acompanhem conosco. Capítulo 1. O homem que não envelhecia. As primeiras menções confiáveis sobre o Conde de Saint-Germain surgem nos registros europeus do século XVIII. Diplomata, músico, artista, alquimista, seus talentos pareciam ilimitados, mas o que realmente desconcertava seus contemporâneos era sua aparente imortalidade. Relatos fidedignos, meticulosamente compilados pela teosofista Isabel Cooper Oakley, revelam um fenômeno inexplicável. O mesmo homem com a mesma aparência, aparecendo ao longo de quase 2 séculos nas cortes europeias, sem envelhecer, sem adoecer. Simplesmente existindo, além das limitações humanas comuns. O único retrato confirmado de Saint-Germain foi pintado por Pietro Antônio Rothari durante sua passagem pela corte do czar Pedro III em 1772. Este rosto, de expressão penetrante e olhos que parecem carregar o peso dos séculos, é a única imagem verdadeira que temos deste ser extraordinário. Tudo o mais, as representações multicoloridas, os retratos modernos, são apenas interpretações artísticas que se distanciam da realidade histórica. Mas quem era ele realmente? De onde veio seu conhecimento aparentemente ilimitado? E, mais importante, o que ele deixou para a posteridade? Capítulo 2. O culto moderno e a distorção do mestre. O século XX testemunhou um fenômeno fascinante. A transformação de Saint-Germain em objeto de veneração e culto por movimentos espirituais modernos, principalmente nos Estados Unidos. Tudo começou com Charles Webster Leadbeater, que em 1925 publicou Os Mestres e a Senda, apresentando o conceito dos 7 raios e associando Saint-Germain ao 7º raio. Esta foi a primeira semente para o que viria depois. Na década de 1930, um engenheiro de Minas chamado Guy Ballard afirmou ter encontrado pessoalmente Saint-Germain no Monte Shasta, na Califórnia. Segundo ele, o conde vivia oculto no interior da montanha e o escolhera para uma missão divina. Nascia assim o movimento I Am, Eu Sou, que transformou Saint-Germain em uma figura quase messiânica. Logo, outros movimentos similares surgiram. Geraldine Innocente fundou a Ponte para a Liberdade e mais tarde Mark e Elizabeth Clare Prophet criaram o Summit Lighthouse. Todos afirmavam receber mensagens canalizadas de Saint-Germain, promovendo a ideia da chama violeta e criando uma aura fortemente devocional ao redor do mestre. Mas estas representações modernas, embora benevolentes em sua intenção, divergem radicalmente do esoterismo clássico e das tradições iniciáticas autênticas. O verdadeiro Saint-Germain, o homem histórico que percorreu a Europa, deixou um legado muito diferente. Capítulo 3. A Santíssima Trinosofia, a obra perdida. Por muito tempo acreditou-se que o verdadeiro Conde de Saint-Germain não havia deixado nenhum escrito. Mas no final do século XVIII, na França, exatamente na época em que Saint-Germain atuava na Europa,
um manuscrito extraordinário foi descoberto. Intitulado A Santíssima Trinosofia, este documento de 96 páginas divididas em 12 seções, correspondentes aos signos do zodíaco, apresenta uma jornada iniciática profunda, velada em simbolismo alquímico e referências herméticas. Atualmente, o manuscrito original está depositado na Biblioteca de Troyes, na França, sob a inscrição MS 2400. Suas páginas são ricamente ilustradas com placas decorativas, símbolos esotéricos e tábuas contendo inscrições em diversos idiomas antigos. O renomado pesquisador canadense Manly P. Hall, após estudar o manuscrito original, descreveu-o como uma obra de extraordinária complexidade linguística e simbólica. Em suas palavras, em todos os meus 20 anos de experiência como leitor de inscritos arcaicos, nunca encontrei códigos e métodos de ocultação tão engenhosos como os encontrados neste manuscrito. O texto apresenta seções escritas em hebraico, caldeu, grego jônico, árabe, siríaco, cuneiforme, hieróglifos e diversos ideogramas, formando um verdadeiro quebra-cabeças iniciático, indecifrável para os não preparados. Capítulo 4. Autenticidade e significado. A atribuição do manuscrito a Saint-Germain baseia-se em uma nota colada na frente do documento original por um livreiro da época, identificando o conde como seu autor. Alguns pesquisadores, entretanto, atribuem a obra a Alessandro Cagliostro, outro mestre ocultista contemporâneo de Saint-Germain. Independentemente da autoria exata, o livro rapidamente capturou a atenção do mundo esotérico e, por 2 séculos, tem desafiado a compreensão dos estudiosos mais dedicados. Poucos conseguiram penetrar seu verdadeiro significado. Ao contrário das mensagens canalizadas modernas, com seu tom salvacionista e devocional, a Santíssima Trinosofia é um texto iniciático de profundidade insondável, exigindo do leitor preparação cuidadosa e longas meditações. Como sugere seu título, a obra apresenta a sabedoria triplamente santificada através de uma jornada simbólica por 12 câmaras zodiacais. Em cada uma, o iniciado enfrenta provas, aprende lições e é transformado em um processo de transmutação alquímica da consciência. Capítulo 5. A jornada do iniciado. O que torna a Santíssima Trinosofia tão extraordinária é sua natureza multidimensional. Não é apenas um texto a ser lido, é uma experiência a ser vivida. Cada uma das 12 câmaras representa não apenas um signo zodiacal, mas um estágio de desenvolvimento interior, uma camada de consciência a ser penetrada. O iniciado é guiado através de elementos simbólicos, fogo, água, terra e ar, enfrentando desafios que representam os obstáculos internos no caminho da iluminação. Os códigos linguísticos múltiplos do manuscrito não são um mero artifício literário, mas uma proteção deliberada do conhecimento, reservando-o apenas para aqueles capazes de compreender sua verdadeira essência. Uma passagem extraordinária do texto revela sua natureza transformadora. Atravessei a praça e, subindo uma escadaria de mármore que se encontrava à minha frente, foi com espanto que entrei na Sala dos Tronos, a primeira onde estive quando cheguei ao Palácio da Sabedoria. O altar triangular ainda estava no meio desta sala, mas o pássaro, o altar e o dril estavam unidos e formavam um só corpo. Perto deles estava pousado um sol de ouro, e a espada que eu havia trazido da Sala do Fogo repousava a alguns passos de lá. Peguei a espada e, ferindo o sol, o reduzi a pó. Depois toquei-o, e cada molécula tornou-se um sol de ouro semelhante ao que eu havia destruído. Este trecho, carregado de simbolismo alquímico, representa o momento da transmutação final, a multiplicação da luz interior, a transformação da consciência ordinária em consciência iluminada.
A história do Conde de Saint-Germain e seu misterioso manuscrito nos conduz a uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da iniciação esotérica. Enquanto movimentos modernos criaram uma imagem devocional e quase messiânica deste mestre, a Santíssima Trinosofia nos revela uma abordagem radicalmente diferente. O caminho iniciático autêntico, que não oferece salvação externa, mas transformação interna. Como as últimas palavras do manuscrito declaram: a obra está perfeita. As portas da imortalidade me foram abertas. A nuvem que cobre os olhos dos mortais se dissipou. Eu vi, e os espíritos que comandam os elementos me reconheceram por seu mestre. Esta é a verdadeira essência do ensinamento esotérico, não a veneração de mestres distantes, mas o despertar do mestre interior. Saint-Germain, seja através de sua vida extraordinária ou de seu manuscrito enigmático, nos convida a essa jornada de autodescoberta. Agradecemos a vocês por embarcarem conosco nesta jornada através dos mistérios do esoterismo. Que a luz da verdadeira sabedoria guie seus passos nos caminhos da iniciação autêntica. Até o próximo encontro, buscadores do conhecimento.